Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, agora vamos para correção de ciências, capítulo 3, os seres vivos. Lá na página 2, peço um pouquinho de paciência que eu estou pelo computador, então tem que ficar indo de uma página para outra, tá? Mas vamos lá. Na página 2 tem uma obra de Cândido Portinari, e aí eles pedem o seguinte: descreva o que você vê na paisagem. É pessoal, né? Mas ali na paisagem a gente vê. Só um pouquinho, deixa eu mudar aqui. Na paisagem a gente consegue ver crianças brincando, certo? A presença de construções, os cavalos, a vegetação, as montanhas, as nuvens, céu azul, o rio e as crianças que estão observando as brincadeiras. Lá, questão 2, ela diz assim: que seres vivos você identificou nessa obra de arte? Quais foram os seres vivos que vocês encontraram ali? Os seres vivos que nós podemos identificar é a presença de animais, pessoas e cavalos também, né? E plantas, que é a grama e as árvores. A questão número 3, ela diz o seguinte: que seres vivos podem ser encontrados na região onde você vive? Ali é uma resposta pessoal. Então, quando você sai de casa, o que você pode observar na rua? Plantas, gramas, animais, os vegetais que você enxerga, os seres humanos. Aí vocês vão dizer ali o que vocês sempre encontram, ok? Aí passando, vamos lá para a página 7. Página 7, questão número 1. Observe a ilustração e escreva o nome dos seres vivos que você identificou. Que seres vivos você identificou ali? Os seres humanos, cavalo, vaca, cachorro, árvores, gramas, hortaliças e os peixes. Na questão número 2 é para você recortar a faixinha lateral e colar ali. E também reescrever o texto, né? Substituindo as imagens pelas palavras. Então ficou assim: a água, o solo e a luz do sol são considerados fatores não vivos. Eles podem sofrer algumas transformações, mas não apresentam as mesmas características que os seres vivos, como as plantas e os animais. Indo lá para a nossa página 8. Leia o texto e em seguida responda as questões. Uma borboleta que voa de flor em flor. Uma borboleta que voa de flor em flor. Aqui também há formas, cores e movimentos. Mas na borboleta e na flor existe algo que não tem no relâmpago, na nuvem, no vento. É a vida. O texto compara diferentes seres vivos ou seres vivos e fatores não vivos. Quem assinalou seres vivos e fatores não vivos acertou a questão. Na letra B, cite uma característica dos seres vivos. Uma característica é o ciclo vital, que nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Eles respiram através do oxigênio e também se alimentam. Então, vocês podem escrever isso ali. Lá na questão número 4, os animais passam por várias fases em seu ciclo vital. Observe na imagem a seguir o ciclo da vida de uma rã. Agora complete as frases. No ciclo da vida da rã ocorre a metamorfose, que é o conjunto de mudanças pelas quais o animal passa até atingir a fase adulta. As 3 fases do desenvolvimento de uma rã são ovo, girino e fase adulta. Em nossa página 11, vocês vão estar pesquisando sobre um animal, vão colocar o nome dele ali, todas as suas características e colar uma foto. Depois a gente vai estar conversando dentro da sala de aula referente a essas pesquisas, né, para trocar informações com os nossos colegas. Lá na página 12, questão número 1.
Você estudou que existe uma enorme variedade de seres vivos em nosso planeta. Observe as ilustrações a seguir, pinte-as, depois faça o que se pede. Então, ali nós temos plantas e animais. Classifique os seres vivos representados acima em plantas ou animais e registrando no quadro a seguir. Então, vocês vão pintar e ali embaixo vocês vão classificar quem são as plantas e quem são os animais. As plantas são orquídeas, laranjeiras, samambaia e os animais são as joaninhas, cachorro e o tubarão. Ali tem uma curiosidade sobre o tamanduá-bandeira, que eu até conversei com vocês a respeito disso, que o focinho é fino, comprido, né? Ele é banguelo, ele não tem dentes, mas a língua dele é pegajosa para comer os cupins e as formigas. Aí ali embaixo a questão número 2, né? Letra A, grife no texto as características do tamanduá-bandeira. Então, essas características que eu acabei de falar, vocês vão estar grifando, tá? Na letra B, diz o seguinte, o tamanduá não tem dentes, por isso ele é chamado de, quem não tem dentes é banguela. Letra C, qual é o alimento preferido do tamanduá? Também já falei, os cupins e as formigas. Lá na página 13, a questão número 3 diz o seguinte, o cacto xique-xique é uma planta encontrada na Caatinga, um ambiente quente e seco do Brasil. Essa planta apresenta características que lhe possibilitam sobreviver nesse ambiente. Cite uma dessas características. Então, ali na questão número 3, você vai citar que o cacto armazena água no interior do seu caule e tem folhas modificadas em espinhos, né? Que dificulta que ele transpire e perca água, ok? Na questão número 4, diz o seguinte, os ursos polares têm uma grossa camada de gordura embaixo da pele e o corpo é coberto de pelos longos e densos. São adaptações para a vida no ou na geleira. Aí, ali na questão número 5, como os peixes nadam? Ali tem explicando como que eles fazem para nadar. A maioria dos peixes nada realizando um movimento em S, fazendo movimentos de um lado para o outro. O rabo do peixe o impulsiona para frente e as nadadeiras na parte de cima e de baixo de seu corpo o mantêm reto. As nadadeiras laterais do corpo podem ser usadas como freio. Alguns peixes conseguem ficar parados na água, usando as nadadeiras para manter a posição. Olha que legal! Em que ambiente os peixes vivem? No ambiente aquático. Letra B. Para viver nesse ambiente, os peixes têm nadadeiras que o possibilitam sua movimentação na água. Na página 14, é para utilizar um material de apoio. Quem tem essa possibilidade de descer no prédio para ver, ou ir na rua, ou tem planta na frente, dentro de casa, pode já fazer essa atividade. Só vou pedir para que todos guardem essas atividades que ficam soltas em uma pasta para depois trazer para a sala de aula e a gente conversar e discutir com os amigos, apresentando as coisas que nós pesquisamos e vimos fora da sala de aula, ok? Então, quem já fez, quem tem a possibilidade de fazer, joia! Lá na página 15, onde finaliza o nosso conteúdo, agora eu sei, é um resumo de tudo que nós aprendemos. Ali diz o seguinte, os seres vivos apresentam um ciclo vital. Lembram qual é o ciclo vital? Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Alguns animais, como o sapo e a borboleta, passam por metamorfose. Isso vocês podem ver no Google. Lembra que eu falei para vocês que tem certinho ali toda a fase desses animais. Os fatores não vivos, como o solo, o ar, a água e a luz do sol, também compõem o ambiente.
Em nosso planeta existe grande diversidade de seres vivos. Cada ser vivo apresenta características únicas. Ali naqueles quadrinhos você vai escrever mais 2 informações que você estudou nesse capítulo, que você achou interessante, e anotem ali então. Nós já temos o ecossistema, que é um conjunto de relações que os seres vivos estabelecem entre si e entre os fatores não vivos. E também podemos colocar a metamorfose, diversidade de seres vivos, ok? Bom, galerinha, por hoje é só. Essa é a correção do nosso capítulo 3 de Ciências, da nossa apostila volume 2. Quem tiver dúvida, a professora está à disposição. Um beijo para vocês e até a próxima. Vamos estudar!